a visão deles foi tão ruim, que o povo falou: olha, vamos voltar para o Egito. Melhor voltar para o Egito, ser escravo, pelo menos lá a gente estava protegido. Por quê? Os espias falaram que os homens daquela cidade eram tão grandes que eles pareciam, sabe, mosquitinhos. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Camila Polinário e hoje vamos conversar sobre emoções. Será que nós precisamos de um equilíbrio entre as emoções positivas e as negativas em nossa vida? Se você quer descobrir, já curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e acompanhe o vídeo até o final. Você já ouviu falar na lei de Losada? Isso mesmo. Essa lei diz o seguinte: para cada uma emoção negativa, você precisa de 3 emoções positivas para que você tenha uma vida equilibrada e feliz. E aí, gostou? Interessante, né? Essa lei de Losada foi feita justamente pelo Marcial Losada. É um psicólogo estudioso da área e ele explica o seguinte: abaixo dessa proporção, o rendimento e o bem-estar eles caem. Infelizmente, se você tiver, vamos dizer, 2 emoções positivas para cada uma negativa, sua vida já não será tão feliz e o seu rendimento na vida também não será o mesmo. Ele também explica que as pessoas que possuem aquela positividade irrealista, sabe? Não são realistas no dia a dia, elas possuem uma queda em seu desempenho, como aquelas que têm menos emoções positivas para as emoções negativas. Entenderam? Mas a pergunta que não quer calar é: como aplicar a lei de Losada no dia a dia? Como eu faço para ter mais emoções positivas do que negativas? Vamos descobrir juntos. Primeira dica: pratique a gratidão diariamente. Você já ouviu falar naquele caderno da gratidão? Em que você é convidado a anotar pelo menos 5 motivos de gratidão todos os dias? Pois é, ele entra nessa dica número 1. Dica número 2: encare os desafios com resiliência, com coragem. Não fique nutrindo pensamentos negativos ao longo do dia. Dica número 3: cultive boas relações. Sabe aquelas pessoas que quando chegam em nossa casa a gente já fica feliz? Você já abre aquele sorriso e fala: ai, que gostoso ficar perto dessa pessoa. Pois é, nutra relações com essas pessoas. E aquelas muito negativas, evite. Evite porque elas vão acabar influenciando o seu dia a dia. E a dica número 4: evite muita reclamação e crítica. E eu estou falando da autocrítica. É reclamar de tudo que você vê e criticar tudo em sua vida. Tudo está ruim, nada está bom. Evite as situações também. Mas será que existe alguma relação entre os estudos de Losada e a Bíblia Sagrada? Existe muito e já vou comentar com vocês. Vocês já ouviram a história dos 12 espias? Lembra que quando Moisés havia saído com o povo do Egito, eles foram rumo à Terra Prometida. E a terra era uma terra maravilhosa, mas eles não conheciam ela a não ser pelas notícias que chegavam. Então eles decidiram enviar um príncipe de cada uma das 12 tribos e foram escolhidos esses 12 espias para irem até a terra de Canaã, espiarem a terra por 40 dias e depois trazerem notícias para o povo de como era aquele lugar. No entanto, de 12, né, eu ia colocar 7, ó, de 12 espias, apenas dois deles trouxeram notícias maravilhosas, falaram: olha, essa terra é incrível, Deus está nos abençoando muito, é uma terra que realmente mana leite e mel, é uma terra muito produtiva, e começaram a falar coisas muito boas. Eles foram Josué e Caleb. Porém, do outro lado, tinham 10 espias que aterrorizaram o povo. E a visão deles foi tão ruim, que o povo falou: olha, vamos voltar para o Egito. Melhor voltar para o Egito, ser escravo, pelo menos lá a gente estava protegido. Por quê? Os espias falaram que os homens daquela cidade eram tão grandes que eles pareciam, sabe, mosquitinhos, como se eles fossem pequenos grilos perto daqueles homens, ou seja, homens gigantes. Eles exageraram de uma forma tão grande que o povo desistiu por causa daquela visão negativa que eles tiveram. Eles ficaram com tanto medo e tanto preconceito que eles não viram nada de bom. Olha só que triste. Eles decidiram olhar apenas para o desafio e não para a promessa que Deus havia feito para eles.
Já Josué e Caleb confiavam tanto naquele Deus que enviou as pragas no Egito, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho para eles passarem, aquele Deus que enviou o maná para eles, que cuidava deles de uma forma tão poderosa que eles pensaram: olha, esse desafio com Deus já está vencido. E a promessa é maravilhosa, eles focaram na promessa. Então, se você foca naquilo que é negativo, infelizmente, você não alcança a promessa, assim como aqueles 10 espias também não alcançaram. Em resumo, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Agora eu quero que você faça uma análise do seu dia de hoje e liste se você teve mais emoções positivas ou negativas. E se por acaso a conta for maior para as negativas, que você coloque em prática tudo que você ouviu aqui, mas principalmente que você confie em Deus e peça para Ele mudar o seu olhar, que você possa olhar para as promessas que Ele tem, para as coisas boas, mesmo aquelas que não deram certo. Saiba que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e o obedecem. Então, você vai descobrir o porquê que certas coisas não deram certo. Mas o mais importante é confiar, crer e nutrir, sim, pensamentos positivos, de fé e de confiança em Deus. E se você gostou desse vídeo, novamente eu te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir desta mensagem. Até o próximo vídeo!